Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Todas as segundas-feiras nós trazemos alguém para conversar sobre esse tema tão complexo que é empresas familiares, as suas dificuldades, as suas vantagens, as suas desvantagens. E o nosso convidado de hoje vem de Porto Alegre, é um contador que tem muita história para contar. Juliano Carvalho Ferreira, seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócios de Família. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação, uma alegria compartilhar aqui com todos vocês e trazer esse tema que eu acho que é muito importante, principalmente no Rio Grande do Sul, onde tem muitas empresas familiares, esse convívio entre a família e separar as questões familiares com a empresa. Então, acho que a gente pode explorar bastante esse tema, que tem pontos positivos e pontos negativos dentro disso aí. Mas, então, eu vou deixar a palavra contigo. Eu aqui, como diretor da Braffer, uma empresa realmente que começou com o intuito familiar, já tive diversos familiares aqui que já passaram, outros estão ingressando, começando na vida profissional, e a gente tem um histórico, realmente, de ter família na empresa, Que é um tá? desafio, né, Juliano? Então, antes da gente É um, falar da Braffer, vamos contar um pouquinho do Juliano, para as pessoas conhecerem quem é o Juliano, que tem uma trajetória aí que passou por várias diferentes experiências, né? Contador Juliano Carvalho Ferreira. Isso, exatamente. Então, eu sou de uma família de agricultor da região de Tupanciretã. Eu nasci em Júlio de Castilhos, na verdade. Vim para Porto Alegre em 1985 para estudar. Me formei em técnico em contabilidade e, após concluir a faculdade pela Faculdade de São Judas Tadeu, e também pós-graduação na Unifim, e agora concluí o pós-graduação também na Unifavene. Então, já tenho uma vivência muito grande em empresas familiares. Tá? Então, a minha história e a minha maior experiência em empresa familiar foi realmente assim de formação na Companhia Zafari, que todos conhecem. Falando assim, não é nenhuma publicidade aqui falar sobre o tema, porque é uma empresa conhecida, uma empresa que realmente começou com lá e deu certo. Então, a minha parte, realmente, a minha formação para empresas familiares foi exatamente na Companhia Zafari. E de lá para cá, a gente galgou bastante conhecimento e trouxe um pouco dessa cultura para dentro da empresa, do escritório, da Braffer Contabilidade, e a gente tenta administrar de acordo com esses princípios e galgados em mais outros que vêm agregando valores a nós. Então, a minha formação é contabilidade, já atuei em diversas áreas, tanto na Companhia Zafra, como na área de shopping, como já tivemos negócios juntos também, né, Rogério? Então, a gente tem uma vivência em trazer para o âmbito da empresa pessoas da família em si que possam agregar valor e que estejam integrados juntamente com o contexto e com a cultura da empresa em si. Tá? Juliano, depois que tu tiveste a tua experiência trabalhando em diferentes organizações, tu comentaste, né? Criaste a Braffer, que é uma empresa de contabilidade, né? Conta um pouquinho o que é a Braffer, o que ela faz, e aí depois a gente explora um pouco a questão da empresa de família. A empresa de família. Então, a Braffer, assim, foi um escritório de contabilidade. Eu saí de uma empresa onde trabalhei 10 anos, uma clínica de fisioterapia, onde tinha três clínicas em Porto Alegre. Tá? Então, a partir dali, nós não estávamos mais a contento, eu também já estava galgando a minha saída, e essa rescisão, eu peguei esses valores, peguei um pouco de capital que tinha, e como de formação de contador, já tinha experiência no mercado, em 2016, fundamos a Braffer Contabilidade. Inicialmente, a gente começou a trabalhar com pequenas e médias empresas. Hoje, nós atuamos em empresas MEI e pequenas e médias, ainda variadas entre a área de simples e empresas do lucro presumido. Tá? E a partir dali, saímos para o mercado. Bom, então, o que acontece? Como toda empresa, no início,
O sucesso tanto de uma empresa grande, de uma média empresa, é uma pequena empresa que um dia deu certo. Uhum. Isso como é que começa? Começa pelo diretor ou pelo fundador, que consegue galgar dentro da empresa uma cultura e trazer essa cultura e manter essa cultura, que eu acho que é muito difícil hoje, tu manter a cultura e para os descendentes, os oriundos em outras funções advindos a esta empresa ou ao escritório, seja lá o que for, estar engajado com essa cultura. Então, aí vem todos os aspectos, as características que a gente já conhece de liderança, que não é só pela palavra, tu tem que muito mais dar o exemplo antes da palavra, que o exemplo que tu faz, que tu executa, é o que realmente reforça diariamente a cultura da empresa. E hoje a gente sabe que uma empresa com uma cultura forte não precisa um diretor ou uma pessoa estar dentro da empresa, ela anda por si só. Uhum. E é muito importante isso, principalmente no nosso estado, que nós somos formados dentro de uma cultura um tanto protecionista, né? E a gente mantém isso aqui no Rio Grande do Sul, nós somos mais enraizados nessa questão cultural nossa, tanto para as empresas, quanto na questão social ou econômica, aí a gente já está familiarizado com isso, né, Rogério? Então, acho que isso aí fez um pouco da Braf o cenário que nós estamos atualmente hoje. Dentro da área de Porto Alegre, atuamos em Caxias, Esteio, Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Capão da Canoas. Então, temos clientes em diversas cidades do estado, e isso, graças a Deus, acho que devido a essa cultura, a essa formatação da ideia, traz uma credibilidade para os clientes, e, evidentemente, que isso melhora também o nosso convívio e a produção daquilo que a gente se propõe a oferecer para os clientes, né? Juliano, Eu acho isso. mas na Braffer tu tens outros sócios, mas tu também tens familiares trabalhando, né? Então ela é também uma empresa familiar. Conta para nós um pouquinho dessa história. Exatamente. Então, assim, ó, trabalhar com família, existe um céu e um inferno, tá? Vamos falar das partes boas, porque as partes ruins a Aham. gente tenta amenizar um pouquinho e trazer. Família. Primeira coisa que eu acho é que tu tem que ter muita disciplina. Uhum. O ambiente corporativo, o familiar, aquele que entra, ele tem que entender que ali não é um ambiente familiar, que existe uma hierarquia e que essa hierarquia tem que ser respeitada e cumprida, tá? Então, tu não pode tornar isso muito próximo e nem muito distante. Saiu da porta da empresa para fora, aí é outro tipo de convívio, é outra situação mais amena. Mas aqui dentro, a primeira entrevista que eu digo para um familiar que vem trabalhar conosco, eu saliento o seguinte: olha, nós temos aqui um chefe, que é o meu chefe, que se chama CNPJ. Uhum. É evidente que a gente leva isso um pouquinho para o lado emocional, mas eu deixo bem determinado que um CNPJ ele não tem coração, infelizmente. CNPJ não tem coração. E se o CNPJ me cobra, com certeza eu vou cobrar daqueles que estão próximos de mim. E assim a gente consegue separar o ambiente, tá? Tornar ele mais profissional, menos familiar. Mas realmente, o que acontece dentro de um familiar, quando tu consegue exercer a liderança pelo o próprio convívio, pela atividade que se exerce, pela tua capacidade, o próprio familiar, ele te respeita realmente e te identifica como líder por aquilo que tu executa ou pelo exemplo que tu dá a ele. Sendo assim, ele consegue imbuir, entrar dentro da cultura da empresa e contribuir muito para os clientes e a produção daquilo que efetivamente espera-se dentro de cada um. Bom, uma outra situação que a gente tem que diferenciar e colocar aqui para os ouvintes é que é o seguinte: entrou dentro da empresa, a primeira coisa que tem que se identificar é
qual que é a função dessa pessoa, o que a empresa espera dela. Tá? E isso está tão bem formatado na cultura da empresa, tem que estar determinado, que se perguntar para qualquer um, ele sabe qual é a função dele e o que ele tem que fazer. E no momento que ele souber disso, ter isso muito bem calcado, automaticamente ele sabe o que ele tem que produzir, sabe qual é seu horário e sabe qual é a sua função. Então, a partir dessa cultura e disso, a empresa anda independente de ser família ou não. Evidente que sempre tem alguns problemas, problema de comunicação, que é uma coisa principal, entre outros aqui que eu podia salientar. Mas, em suma, um resumo para trabalhar com a família é isso. E o principal, eu diria aqui para todos, é a questão da disciplina. A disciplina para quem orienta, para quem impõe as regras ou a cultura da empresa, e a disciplina para quem recebe. Essa disciplina, ela tem que ser muito bem determinada para que se produza os efeitos exigidos e os efeitos que se esperam dessa empresa. Tá? Então, aí vem todo um processo que a gente diz, né? Ensinar, primeiro você faz, depois você acompanha, automaticamente você coloca a pessoa do lado, ela executa e você observando, futuramente ela vai executar sozinha. Vai chegar um determinado momento em que você vai ter total segurança no que ela está fazendo e essa pessoa também vai se sentir segura, porque ela sabe exatamente o que se espera e o que tem que ser feito dela, e o que tem que ser feito das funções e o que ela precisa produzir para os clientes. Tá? Eu acho que, em Juliano, suma, sim, em termos de cultura de empresa, né, isso é importantíssimo. Juliano, agora, tu tens, a Brafia tem um conjunto de clientes, tu falaste em várias cidades, em diferentes regiões aí do estado, mas também tem empresas familiares como clientes, né? E que tipo de orientação tu passa para os teus clientes que são donos de empresas familiares? O que tem de diferente de uma empresa familiar, na tua visão, para uma empresa que não é familiar? Bom, inicialmente, para todas as empresas ou familiar, não, eu acho que a comunicação ela é bem determinada. Então, a gente determina que se fale com uma, duas pessoas. Até por uma questão advinda aí da nova lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, alguns dados eles não podem ser abertos às empresas. Então, a comunicação é com o responsável por cada departamento, seja departamento fiscal, pessoal ou o próprio diretor da empresa, e a partir dessa demanda, nós aqui também dentro da empresa, olha, vai falar com 3 ou 4 pessoas. E essa comunicação é direta. Tá? Então, diminuindo esse círculo de pessoas que recebem essa informação ou que fornecem a informação, tu tem uma linha direta, sendo a empresa familiar ou não. Porque o que acontece? Quando se trabalha com a empresa familiar, muitas vezes, quem é que demanda dessa empresa? Quem determina? Quem dá as ordens? Quem é a linha staff? Quem vai me passar realmente demissão, admissão, vamos dizer assim, folha de pagamento, ou diversas outras funções ou informações que são necessárias para a empresa? Após isso ser determinado, essa pessoa que vai receber aqui, existe uma linha de processo. E, para isso, a comunicação flui. Ela fluindo, independente de qualquer coisa, não há problemas na comunicação. Mas foi quem é que envia, vamos dizer assim, o cálculo das folhas, cálculo da hora extra, quem tem que fornecer, folha de pagamento, ou os dados fiscais. Isso centralizando numa única pessoa, ela realmente é responsável. E melhora a questão da comunicação, porque aí nós temos a relação fornecedor e cliente. O que esse meu fornecedor ele tem que me passar? O que eu tenho que devolver para ele como cliente? Então, vem aqueles conceitos básicos de informação. O que é necessário e o que eu preciso produzir. A partir dessa demanda e a partir dessa premissa, então nós temos uma comunicação direta, simples e precisa com as pessoas que estão do outro lado, sejam elas familiares ou não. Embora a gente sabe que às vezes ligam outros familiares, não, mas isso aí tem que vir para o setor tal, porque eu não posso fazer
por o irmão do diretor da empresa. Não sei se o irmão ainda está na empresa. Então, tem vários aspectos assim, que tem que ser relevante e tomar muito cuidado, porque hoje a lei da LGPD protege isso muito, tá? Principalmente em empresas que são formadas por casais. Muitas vezes há uma divergência entre ambos os casais, e aí começa a ter alguns problemas na comunicação. Nós já tivemos alguns problemas quanto a isso, por isso que eu estou salientando esse aspecto, não, tá? Em caso até de um processo de separação, e agora, para quem que eu forneço a informação? Tá? Eu estou falando aqui um caso que é comum, mas a gente podia citar outros vários, de solução de sociedade, ou fluxo de investimentos que às vezes são divergentes entre as próprias empresas. Isso é uma coisa comum, corriqueira, do dia a dia das empresas em expansão. Tá? Então, o principal via de comunicação, quem é o receptor, quem é o emissor dessa comunicação, dessa linha? Essa linha é direta e precisa. Não pode haver problema com esse tipo de situação, esse tipo de informação. Então, esse eu acho que é o principal em si, tanto para a empresa familiar ou para qualquer outra empresa com cerca de 30, 40, 50 funcionários. Juliano, na tua visão, as empresas familiares elas são mais complexas para, por exemplo, o escritório de contabilidade atender, ou é a mesma coisa, independe do tipo de empresa? As empresas familiares são mais complexas? É. Olha, Rogério, eu vou te dizer assim, ó, isso é variado, tá? Uhum. Eu diria que tudo depende da cultura da empresa, Certo. tá? Porque eu tenho um cliente que nós trabalhamos quase um ano com ele e não sabíamos que eram dois irmãos que trabalhavam juntos e eram sócios da empresa. Uhum. E era totalmente profissional, diferente de qualquer outra empresa. Então, para ter uma ideia, sabe? Então, nem se percebia que eles eram irmãos. Vamos saber posterior a isso. Tá? E alguns casos, algumas empresas aqui, elas nem sabem que meus dois filhos trabalham comigo. Tá? Meus filhos aqui trabalham comigo. E que muitas vezes a questão é bem dinâmica e diferenciada. Em compensação, eu já tive algumas empresas em que não era familiar e que realmente a cultura da empresa não estava boa, tá? Havia muitos dados assim não sendo repassados e as pessoas confiscando dados que não precisavam, com questão de notas fiscais Uhum. e processos que realmente eu nem venho ao caso citar. Mas o que acontece? O principal é essa cultura da empresa. Quem vai fazer? Quem é o responsável? O responsável pelo setor é determinado, que é o Cláudio, então ele é que vai executar, ele é que vai exercer essa função, ele que vai passar essas informações. Então, demanda muito, independente se a empresa for familiar ou não, a cultura da empresa. Agora, eu diria que quando não há uma divergência de opiniões dentro da empresa, a empresa familiar ela flui muito melhor, por quê? Porque é uma relação de confiança. Uhum. E quando há uma relação de confiança dentro da empresa, todos têm um objetivo comum, que é o de prosperar e de fazer com que a empresa cresça, com que almeje os objetivos. Isso, dentro da empresa familiar ou não familiar, muito do aspecto da liderança. A liderança que está à frente da empresa, essa é a principal. Ela é que demanda, ele que vai entrar na parte onde a comunicação não está boa, vai chamar as pessoas para conversar, vai colocar metas, definir princípios, separar setores, regularizar a comunicação e focar no objetivo. Então, isso vem muito de se preparar um líder. Hoje, eu acho isso essencial dentro de uma empresa. Tá? A liderança, ela precisa disso, precisa exercer isso dentro da empresa. Tá? Então, em suma, eu vejo isso e, como eu disse, pela minha experiência numa grande empresa que eu tive, que é familiar, que é a Companhia Zap,
a gente vê isso muito nítido dentro deles, né? Os objetivos, o foco, e realmente quem é o líder, é ele que determina, embora as ideias muitas vezes são divergentes, são isso, mas o foco é esse, e agora vamos focar nesse objetivo. Simples. Tá? Então, eu acho melhor a empresa familiar. Acho melhor a Uhum. empresa familiar. Quando ela dá certo, quando não há comunicação. Quando não tem comunicação, tem que sentar, definir a situação e realmente ver o que pode ser feito ou até mesmo alguém se retirar da empresa. Porque onde há divergência, a empresa ela não progride. Não tem como. Tá? Agora, independente de ser familiar ou não familiar, o ponto é que seja o mais profissional possível, né? Porque muitas vezes a gente vê empresas familiares onde as pessoas têm cargos por serem parentes e não por serem competentes. E aí é um problema. Isso. Exatamente. Bom, então vem o primeiro aspecto que eu salientei, a questão da liderança. Uhum. O líder ele tem que estar focado fora da empresa. Como é que está o mercado? Como é que está a avaliação dessas lideranças? Para onde estão as tendências do mercado? Mas antes de sair para esse mercado, ele tem que ter a parte interna da empresa muito bem definida. A parte interna que eu me refiro é a questão dos objetivos da empresa. Quem nós somos, o que fazemos, qual o nosso objetivo? Objetivo daqui a 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Isso tem que estar definido entre ele e os gerentes da linha staff, os próximos. A partir dessa cultura da empresa, o que fizemos, o que fornecemos, qual o nosso objetivo em 5 ou 10 anos, a partir dali o foco é no mercado. E onde entra essa parte de líder? Avaliar essas capacidades, manter esses talentos ao seu lado, porque o líder ele não precisa muitas vezes saber entender da parte técnica, mas ele tem alguém que entende mais que ele. Mas ele tem que Uhum. saber manter esse talento e motivar esse talento ao seu lado, porque ele depende do talento, mas esse talento também vai depender dele. E tem que exercer essa liderança pelo foco. Bom, a partir daí, ele parte numa premissa de análise de tempo. O que é importante para o tempo do líder? O que ele faz, essa parte de liderança? Tá? E aí vem a questão da empresa, sendo ela familiar ou não. Um líder, ele tendo essa parte comunicativa essencial, ele vai conseguir se comunicar com a pessoa que está na frente dele, sendo familiar ou não sendo familiar, independente de qualquer situação. Porque vai sentar, vai avaliar as características, os pontos positivos, os negativos, o que precisa ser melhorado, e inclusive auxiliar. A partir dali, esse é o papel de uma empresa, principalmente familiar. E a partir dali, tu consegue capacitar, sendo familiar ou não, e capacitando, a pessoa vai se sentir motivada, integrada ao grupo e produzir mais, e quanto mais tu produz, mais motivado você se torna. Evidente que isso é uma questão de responsabilidade. A empresa também começa a crescer, maior a responsabilidade de cada indivíduo dentro do seu setor e dentro da sua empresa. Juliano, nós estamos chegando aí ao final do nosso tempo de entrevista. Eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Pela celestialidade farroupilha. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: se nós formos analisar a questão familiar, essa cultura, por exemplo, dentro de uma cultura, assim, vamos falar uma cultura japonesa, o filho começa a trabalhar com 12 anos com o pai. E o que acontece? O pai consegue transmitir para o filho tudo aquilo que ele já aprendeu, toda aquela capacidade onde ele já passou, e o filho consegue aprimorar a partir dali essas capacidades. Então, o que eu diria para a cidade de Farroupilha e para o foco desse programa, que é as empresas familiares, invista no seu filho, traga essa pessoa para dentro da empresa, veja como é que é a capacidade dela, veja se ela está integrada com a empresa, motive, capacite, mantenha esse talento ao seu lado e trabalhe muito na sucessão, porque eu, você, todos nós sabemos que nós não somos eternos, um dia nós temos que parar. E o nosso legado, para quem vai ficar tudo que nós construímos, tudo que nós fizemos, se nós não tivermos um sucessor, ou para quem passar o conhecimento e aquilo que nós adquirimos. Isso é uma coisa primordial. E dentro das empresas,
quando tu consegue fazer isso, as empresas conseguem aí ter 30 anos, 100 anos, 200 anos de empresas, que às vezes fora do Brasil, evidentemente isso, né? E as empresas conseguem ter uma cultura e uma capacidade impressionante. Eu diria que isso seria um pouco utópico de minha parte, mas essa capacidade, essa questão da empresa familiar tornaria isso melhor e mais forte, inclusive, para competir com um mercado cada vez mais dissidente e mais competitivo em si. Tá? Então, eu acho que é primordial essa questão. Trazer uma família para dentro da empresa e manter ele motivado ao seu lado. Capacitar. Isso é o principal. Tá? Juliano Carvalho Ferreira, contador, sócio-diretor da Bráfia Contabilidade, muito obrigado pela tua entrevista. Obrigado, seu Rogério. Obrigado a todos. Um bom dia, satisfação, e eu espero aqui ter contribuído com esse programa e com um pouco de conhecimento aí pela minha capacidade e porque eu já passei aí dentro da vida profissional com todos. A todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado. E você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui pela TV Cidade de Farroupilha, a gente está trazendo esse tema: negócios de família, as dificuldades, as vantagens, os desafios. Também, se você quiser ter a sua marca aqui no programa, entre em contato com a nossa produção. Quem sabe ela pode estar aparecendo por aqui durante toda uma edição. É isso aí, nos vemos novamente segunda-feira que vem. Até lá, tchau, tchau.